Pessoal, boa tarde. Vou ensinar aqui como é que tira esse forro da porta, que é simples, tá? Aqui, ó, se a câmera dá pra pegar, tem dois parafusos Torque, não sei o número da chave. Uma chave aí Torque aí, ó, mete bronca. Dois parafusos aqui, mais embaixo, ó, mais um aqui, mais outro lá na frente, e tem um aqui escondidinho. Dá pra pegar a câmera lá. Pega uma chave de fenda fininha, tira essa capinha que você vai ver o parafuso lá. É só tirar esses parafusos, o restante é tudo encaixe. Só puxar aqui, ó. Puxa e arranca fora aí. Ok? Boa tarde, pessoal. Tô mostrando aqui como é que o barulho que tá fazendo na porta do Gol G5. Não sei se dá pra ver direito aí que esse vídeo tá... Mas aqui tem um rebite. Esse rebite tá folgado. O barulho que faz. Não sei se vai dar pra focar. Mas ó. Antigamente o Gol G3 a máquina era parafusada. Esse aqui é toda arrebitada. Os carros lixo que a Volks faz, infelizmente. Então, o barulho tá aqui. Eu vou trocar esse rebite e depois vou fazer forração. Aqui a manta anti-ruído que eu vou usar depois. Olha a grossura que é. Quase a grossura de um dedo. Bem grossa mesmo. Depois eu vou recortar os pedaços e colocar aqui, ó, usar cascola, aquela cola de sapateiro, essa cola aqui. Pegar um pincel, usa um pincelzinho e manda ver, recorta os pedaços, cola direitinho, deixa lugar pro fio, pro alto-falante, entendeu? E vai ficar bom, bicho. Pessoal, olha só, eu vou tirar esse rebite aqui, ele que tá com folga, né? Como eu já mostrei. Vou tirar, vou colocar outro, só que entre essa máquina aqui do vidro, entre a máquina do vidro e essa lata preta, eu vou colocar um pedaço daquele anti-ruído e depois chamar no rebite, para poder evitar qualquer tipo de fricção de barulho aqui, ok? Pessoal, já tirei o rebite, usei a máquina aqui, essa furadeira aqui com a broca, entendeu? Agora eu vou colocar o rebite aqui no lugar. Pessoal, vou mostrar aqui como ficou mais ou menos. Não sei se dá pra ver aí direito, que aqui tem ó, o anti-ruído que eu botei entre a lata, entre a lataria preta aqui e a máquina de vidro. Tá aqui, ó. Coloquei, ó, cortei pedacinho do anti-ruído e coloquei aqui. Tá horrível de filmar. Já ouviu o barulho? Acabou. Isso aqui, ó, é bom você revestir ou de espuma o anti-ruído, igual tá aqui o fio. Os cabos tudo revestido. É bom você dar uma reforçada para parar de vez com essa barulheira. Agora vamos para a porta. A porta aqui, vou recortar os pedaços, vou colar todinho nela. Depois eu mostro. Ó, pessoal, descobri mais um negocinho aqui que está fazendo barulho. É isso aqui, ó. Aqui, ó, se encaixa, ó. Então existe uma graxa própria para isso aqui, uma graxa transparente. Ela é para anti-ruído, só que eu não sei o nome e nem onde comprar, então eu vou passar uma graxa comum aqui, ok? Vou revestir esse cabo aqui também de anti-ruído, passei cola,
revesti, entendeu? E depois vou mostrar o resultado. Isso aqui, ó, é uma graxa líquida, graxa em spray. Isso aqui que eu vou usar em certos lugarzinhos onde não dá para botar graxa comum, igual aqui, ó. Eu comecei a colocar graxa, mas desisti. Vou colocar spray, que ela é melhor, entendeu? Ela é branca. Olha só como é que ela fica. E ela penetra em todo lugar. Ok? Pessoal, aqui é um plástico. Plásticozinho de acabamento. Eu vou colocar com fita mesmo. É só botar uma fitazinha aqui. Ou usar cascola mesmo aqui. Colocar no lugar. Ok? Aí pessoal, já passei a cola na porta todinha, esperar secar uns 5 minutos. Passei na peça aqui que eu recortei, olha só como que ficou. Pode ver que não tem cola em todos os lados, só mais uns cantos. Esperar 5 minutinhos pra colar. Olha aí. Aí pessoal, como é que ficou a peça aí, ó, o forro de porta, o anti-ruído. Ficou show, entendeu? Com certeza vai abafar muito barulho, muito rangido. Aí pessoal, aqui é o resultado final. Como é que ficou o forro da porta. Vou colocar no lugar, montar no lugar tudinho bonitinho. E depois repetir nas 4 portas, ok? Pessoal, descobri outro barulho aqui na porta. Vou mostrar aqui, ver se dá pra ver o detalhe. É nesse trinco aqui, ó. Esse aqui ele tá desregulado, então ele faz isso aqui, ó. Olha. Você passa num paralelepípedo, ele fica vibrando, ó, esse barulho. Então é só você regular isso aqui, ó. Uma chave torque aqui, ó. Olha só. E joga um pouquinho pra dentro. Pouca coisa, ó. E depois aperta. Essa peça aqui ela regula tanto pra dentro, pra fora, pra cima e pra baixo. Então você vai regular. E se depois a porta estiver desalinhada, você vai lá e regula de novo. Ver como é que ficou. Ó, alinhado. E ainda faz barulho. Você regula mais um pouquinho aí. Deixa eu dar um pause aqui. Aí pessoal, parou o barulho. E agora eu tô fazendo revestimento aqui da porta traseira. Tá aqui o pedaço sobrou. E tá aqui onde eu tô. Já recortei, olha só. Tá aqui pra ver direito. Já recortei tudinho, onde vai pegar. Ainda falta um recorte aqui que é do vidro elétrico, do botãozinho. Só fazer um recortezinho e acabou. Colar e mandar ver. Só o detalhe aqui, ó. Eu cortei uma fita mais ou menos uns 4 centímetros de largura, espessura. E como esse feltro ele é grosso, eu abri no meio, entendeu? Eu abro no meio aqui, ó. Fica mais fininho. E foi o resultado dessa peça aqui. Isso aqui, eu já passei a cola, tá vendo a cola aqui? Já passei aqui, esperar uns 5 minutos secar. E colocar aqui, ó. Do mesmo jeito que tem aqui de fábrica esse aqui, ó. Pode ver, ó. Que é igualzinho eu tô fazendo ali. Você revestir ele todinho pra ele não ficar, ó, esse negócio duro batendo aqui, ó. Entendeu? Lubrificar aqui também, ó, igual eu mostrei no outro vídeo. Lubrifica aí com graxa, lubrifica aqui a fechadura. Isso aí. Pessoal, olha só, o principal barulho que eu achei nas portas aqui do Gol é no rebite que prende a máquina do vidro elétrico. Entendeu? Tá aqui, ó, esse rebite.
Ele folga com o tempo e fica fazendo um barulho aqui. Entendeu? Se não tiver folgado no seu, não precisa ser trocar. Mas entre essa lata preta e a máquina do vidro, você pega um pedacinho aqui, ó, do feltro, corta e joga pra lá. Tenta empurrar com a chave fenda, que ele melhora bastante. Outro ponto que faz barulho aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse pino. Esse pino ele fica fazendo barulho. Ele faz barulho por causa disso aqui, ó. Tem uma espuma aqui, ó. Onde pega aqui onde pega o pino. Então, ó, ela cria uma cavidade, ela dá folga. Então o que que eu faço? Eu arranco essa espuma aqui e coloco o feltro. Olha aqui, ó. 3 pedaços, colo um no outro aqui, ó. E fica show. Essa peça aqui, ó, traseira já coladinha no lugar, ó. Viu? Tudo coladinho, tudo bonitinho. Ó, o lugar dos parafusos aqui onde vai entrar, você tem que recortar tudo isso. O lugar aqui onde vai pegar o cabinho lá do vidro elétrico. Viu? Onde encaixa aqui o cabo de aço para abrir a porta. Você faz esses recortes tudinho, ó, do encaixe. Entendeu? Faz o recorte, coloca no lugar, cola, amigo. Não sai, tá show. Tá show. Detalhe aqui, esse plástico que tem aqui na porta, ó. Esse plástico aqui eu vi na internet, num lugar aí, que ele serve para água da chuva não entrar dentro do carro. Eu não sei. Na verdade eu não sei para que serve essa porcaria desse plástico feio aí. Só que eu resolvi não tirar ele. Eu só descolei ele é colado, descolei ele e coloquei essa fita, prendendo ele depois. Entendeu? Não vou mexer nesse plástico não. Aqui já tá o detalhe aqui do cabo de aço, ó, revestido. Cabo de aço que abre a porta já revestido aqui, ó, pra ficar fazendo barulho. E vamos agora montar a porta. Aí galera, meu carrinho aqui, ó, um Gol G5 1.6 Power. Muito bom esse carro, gosto muito dele. Aquele aqui. As portas já estão prontas. Ontem à noite eu saí, passei numa buraqueira. Cara, o carro ficou um espetáculo. O carro ficou muito bom, não faz barulho na porta, acabou com o barulho. O único barulho que ele faz agora é no painel. Esse painel aqui é uma porcaria. Mas semana que vem eu vou desmontar ele todinho o painel e vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas portas. Esse carro vai ficar muito silencioso. Entendeu? Tá aqui o carro aí, não gosto. Eu particularmente não gosto muito de rebaixar o carro porque eu trabalho com ele. Uso uma roda 15 também para não prejudicar o conforto. Entendeu? Aquele aqui. E aproveitar para falar uma verdade para vocês. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é uma pura verdade, tá?